Nós vivemos numa época marcada pela marca da sensação, é a marca da excitação, é a marca do visual. Nós estamos vivendo num tempo sensitivo, né? Onde as sensações ocupam um papel muito especial na nossa vida e até mesmo nas decisões. Mas as sensações, elas nos ajudam, mas elas também nos enganam. Precisamos tomar um certo cuidado com as sensações, porque ao tempo em que elas podem nos auxiliar e nos auxiliam, elas podem nos desvirtuar. A Bíblia ela nos fala então de episódios de servos do Senhor, e eu quero destacar 4, que foram tocados não por uma experiência sensitiva, mas por uma experiência espiritual, por uma visão espiritual. E antes de poder destacar sobre esses 4 personagens, eu quero dizer para você que o que move a minha vida, o que move a sua vida, é a visão espiritual. A Bíblia fala, Paulo fala, se nós olhamos para este mundo, ou se nós esperamos por Cristo, tão somente neste mundo, somos de todos os homens os mais miseráveis. E quando Paulo diz isso, e quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que nós devemos abrir mão do mundo em que nós estamos para podermos conceber o mundo como sendo mal, como sendo ruim. Ele não fala para que nós deixemos de contemplar e de podermos então nos regozijar com a obra da criação de Deus. O salmista disse, os céus declaram a obra do Senhor e anunciam as obras de suas mãos. Também não diz para que nós possamos rejeitar aquilo que nos dá prazer e satisfação dentro desse respaldo bíblico, porque tudo que está fora da Bíblia é pecado. Tudo que está fora daquele parâmetro bíblico é pecado. Gostemos ou não gostemos, mas é assim. É desta maneira. E a nossa relação para com Deus, então, deve ser movida por esta relação espiritual. 4 visões. Qual é a sua visão de vida? O que tem movido a sua vida? O que tem te impulsionado na vida? Para onde você tem olhado neste mundo com tantas imagens que te convidam, que apelam às suas sensações? E que apelam às suas sensações. A Bíblia conta a história de Moisés, que teve uma visão no Monte Horebe. E diz que Moisés fugia, está em Êxodo 3, Moisés fugia do Egito, porque Moisés no Egito, vendo então um egípcio maltratando ali um judeu, ele toma a alternativa de fazer justiça com as próprias mãos. Tem muita gente bem intencionada querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas o Senhor fala, minha é a justiça, ainda diz mais, minha é a vingança. Por conta disso, então, Moisés, ele se vê ameaçado e ele foge. E ele está no deserto, está no Monte Horebe, que está perto do Monte Sinai. E no Monte Horebe ele tem uma visão, é uma sarça, é uma planta, que ali tem no deserto. E essa sarça, ela pega fogo, mas o fogo não consome a sarça. Então já é da ordem de uma visão que não pode ser explicada. Então já é da ordem de uma visão que extrapola a questão da sensação. Porque do que é da sensação, do que é sensacional, faz bem ao coração, mas não faz bem ao espírito. Então ali Moisés tem aquela visão e naquele momento Deus o atrai pela visão, porque a visão é a forma que Deus usa para nos atrair. A visão espiritual é a forma que Deus nos usa para poder inculcar na nossa mente, no nosso coração, algo que Ele tem a nos dizer. E ali então Deus diz para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local onde você está é terra santa. Moisés começa a ter uma compreensão deste Deus, que é santo, e que para poder estar com Ele, se aproximar dEle, tem que estar em santidade. Que Deus ama todas as pessoas, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Que Deus não discrimina ninguém, sem dúvida alguma. Que Deus, Ele em Jesus veio para resgatar todas as pessoas, sem dúvida alguma. Mas é necessário que esta mensagem seja pela ordem da decisão, de poder entender e aceitar. Porque Deus é amor, mas Ele confere a cada um de nós a questão de poder escolher, se queremos ou não queremos. Aquela visão no Monte Horebe mudou a vida de Moisés.
Literalmente, mudou literalmente. Toda visão espiritual muda a vida da gente. Toda visão, quando é visão espiritual, muda a vida da gente. E eu creio que muitos aqui sabem disso. Creio que muitos aqui sabem disso. Quando a gente assiste uma programação bonita na televisão, toca a gente. Quando a gente vai no teatro e assiste uma peça bacana, toca a gente. Quando a gente assiste um filme muito bacana, ele toca a gente. Mas o que muda a gente é uma visão espiritual. E a visão de Moisés mudou a vida dele. A segunda visão é a visão de Isaías. Isaías é um profeta. Profeta aquele que, no contexto bíblico do Velho Testamento, ele tinha uma mensagem muito aguda, né? Muito pontual. A mensagem do profeta, ela estava muito associada à denúncia. A denúncia da injustiça social, a denúncia do pecado. Nós lemos, eu acabei de ler o texto de Jeremias, profeta Jeremias, e como que é interessante, como que Jeremias, enquanto profeta, teve um episódio lá que ele é chamado para poder, então, dar uma profecia, e ele dá a profecia que aquelas pessoas queriam ouvir. E aí batem em Jeremias e falam, ó, mas é isso que vocês querem ouvir? Agora, se vocês querem ouvir a verdade, é o seguinte, ó, a Babilônia está vindo aí. Nabucodonosor está vindo aí. Ele está batendo na porta aí. Ele vai entrar aqui. Ele vai detonar tudo aqui. Ele vai levar alguns daqui para lá, vai deixar alguns daqui. Então, se vocês querem ouvir, a mensagem é essa. E Jeremias, por ter colocado esta mensagem, ele é preso, ele é jogado num poço. Então, observem bem que, por vezes, ter uma visão e sustentar uma visão, paga-se um preço. Paga-se um preço. E aí, a opção é, ou você sustenta a visão que tem, ou você, a Maria, vai com as outras. Ou você compõe. O Evangelho do Senhor Jesus é abrangente, mas ele não admite composição. Não tem composição. O Evangelho é daquela dimensão de que diz o seguinte, que todos somos pecadores, todos nós, que diz que o salário do pecado é a morte, mas que frente a esta realidade aponta para Jesus e fala, olha, do que você merecia enquanto a morte em Jesus, você tem graça se você aceitar, se você quiser. E aí em Jesus a nossa vida tem uma dimensão nova. É Jesus que nos ajuda, é Jesus que nos modifica, é Jesus que amplia a nossa visão, é Jesus que nos direciona na nossa caminhada. Meus queridos e meus amados irmãos, precisamos ter clareza de visão para que nós não possamos compor um mosaico de fé espiritual. Precisamos ter convicção de visão para que nós não possamos compor um mosaico e podemos falar, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não é por aí. Não é por essa perspectiva. A visão de Jeremias, a visão de Isaías, fez com que ele pudesse perceber nele o pecado. Porque, por vezes, nós somos mais dados a observarmos o que está no outro, a falar do outro. Ah, porque é assim, porque é daquela maneira, porque é desse formato, porque não é daquele formato, porque tem que ser dessa forma, tem que ser dessa... Nós estamos bem habituados a termos uma mente formatada e agirmos pelo formato. Qual o formato que se pode dar ao vento? Quem é que consegue emoldurar o vento? Pois a Bíblia diz, né? O próprio Jesus Cristo disse, tá? Que o Espírito é vento e ele sopra onde ele quer. Então, desta maneira ali, o profeta, ele tem uma visão de Deus no alto e sublime trono. Essa visão é totalmente diferente de tudo que ele tinha compreensão até então, ritualisticamente falando, de tal maneira que agora ele se vê, ele se reconhece. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não adianta nada se nós estamos buscando uma comunhão com Deus e não temos uma visão espiritual que mostre quem nós somos, que aponte para cada um de nós, para poder mostrar em cada um de nós uma área que nós precisamos melhorar, porque todos nós aqui temos áreas para que possamos melhorar, ou não? Todos nós. Os irmãos cantaram muito bonito, mas o regente, que eu esqueci o nome dele, Paulo, né? Eu creio que no próximo ensaio vai falar, tem que melhorar mais.
Eu nunca vi um regente, não é? Tem aqui o nosso irmão Leônidas, tem o Bira, tem outros tantos. Eu nunca vi um regente falar assim, não, tá bom, fica assim, Leandro, tem que ser mais. Por isso que todo regente é enjoado, é chato. Não é? Porque ele está sempre querendo melhorar, está sempre querendo melhorar, está sempre querendo melhorar. Deus, Ele sempre está olhando para cada um de nós para que nós possamos melhorar. E aí Ele aponta na minha vida, Ele aponta na sua vida algumas áreas que nós precisamos melhorar. Qual é a área na sua vida que você tem que melhorar? Qual é a área na sua vida que você tem que melhorar? Pois bem, a resposta não está com você. A resposta está com a iluminação de Deus na sua vida. A resposta não está por você fazer uma varredura mental para poder observar o que você tem que melhorar ou não. A resposta está em você se apresentar com o coração aberto perante Deus e Ele vai iluminar o teu coração. No caso de Isaías falou, a tua mente está impura, teus lábios estão impuros e você não tem autoridade para falar. Imagina, o cara é profeta e Deus fala, você não tem, em outras palavras, não tem autoridade, porque a tua mente está impura, teus lábios estão impuros. Mas a partir daquela visão, então ele tem uma mudança, porque ele reconhecendo a realidade dele, ele fala, ai de mim, Senhor, e esse ai de mim, esse coitado de mim, é uma forma de poder se curvar perante Deus, e Deus vendo o coração dele compungido, toca com a brasa do altar e o purifica. O que Deus quer fazer comigo e com você é tocar na nossa vida, irmão. É tocar na nossa vida, é cicatrizar as feridas que estão abertas. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é tocar para eliminar o mal, eliminar o pecado, para que não cresça, para que não tenha raiz, para que não se expanda, para que não se transforme num câncer, para que não destrua a tua vida e não espalhe destruindo a tua família. Tocar em você para curar. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus tocou nele e ele foi purificado e agora ele fala, estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. O outro personagem é Paulo, que na verdade o nome era Saulo, porque ele ainda não tinha passado pela experiência de conversão. Saulo está numa estrada em direção a Damasco. E o objetivo dele é chegar em Damasco para poder perseguir os crentes. A igreja sempre foi perseguida, sempre continuará sendo perseguida, e nos dias que nós estamos vivendo será ainda mais perseguida. E aí é o momento em que vai passar pelo funil para poder ver quem é e quem não é. Está se aproximando o momento de passar pelo funil. E o funil na Bíblia tem nome, é porta estreita, caminho estreito. Então a Bíblia fala que o caminho é para todo mundo, mas é estreito. Então no céu se chega em fila indiana. O céu não se chega na muvuca, não é? Todo mundo muvucado no céu é um caminhando enfileirado, porque é cada um responsável por si perante Deus. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas uma multidão pode passar por uma porta estreita, por um caminho estreito, porque está lá em Apocalipse, quem é esta multidão? Quem é esta multidão? Aqueles que foram passando. Paulo, ele saiu para poder perseguir a igreja, e no caminho em direção a Damasco, ele tem uma visão, Deus se revela a ele, o Senhor Jesus se manifesta a ele, ele fala como que um abortivo, porque após a ascensão do Senhor Jesus, como que um abortivo, eu fui alcançado, eu fui chamado. E Paulo tem uma experiência com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ele tem uma visão de Deus que mudou completamente a vida dele. O cara que perseguia agora é o cara que prega. O cara que perseguia agora é o cara que é perseguido. O cara que na verdade queria acabar com o evangelho, agora aquele que se tornou o grande propagador do evangelho. Então Moisés teve uma visão no Monte Horebe, da sarça ardente. Isaías teve uma visão no templo. Muitos que estão por vezes no templo não têm visão de Deus, entra e sai da mesma maneira. Isaías teve uma visão no templo. Paulo teve uma visão no caminho de Damasco. Então é Êxodo 3, Isaías 6 e Atos 9. E agora tem a visão de João, na ilha de Pátimos, que é uma visão maravilhosa.
Porque na ilha de Patmos, isolado em Patmos, colocado ali naquele cárcere, digamos, ele tem uma visão do céu. Ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra. É uma visão que transcende a realidade. É uma visão que não nega a realidade, mas transcende a realidade. Nós não podemos negar a realidade, mas nós não podemos nos curvar perante ela. Nós temos que transcender a realidade. Nós temos que olhar para aquele que tem a plena realidade. O tempo é da sensação, o tempo das múltiplas visões, o tempo das múltiplas correntes, das múltiplas interpretações, né, das múltiplas variações. No Senhor Jesus é uma coisa só. É uma linha. É um corte. Deus ama todos nós, mas Ele não fica assim: vem você para cá, pode continuar do jeito que está, vem você para cá. Não, não faz. Se fosse assim, Ele não teria dito para o filho, na parábola, ou seja, se fosse assim, a parábola do filho pródigo não teria o desenrolar que teve, quando o filho falou: eu quero ir embora. E o pai não o obrigou a ficar. O pai não falou para ele ficar. O pai não fez nenhuma punição. Não, você quer, pode ir. Você quer, pode ir. Porque para poder estar com o Senhor Jesus, não pode estar obrigado. Não pode estar na força. Para poder estar com o Senhor Jesus, não pode estar naquela disposição de um pecar. O que não significa dizer que nós estarmos com o Senhor Jesus, nós estamos em plena perfeição. Ninguém é perfeito. Todos nós lidamos com mazelas, todos nós lidamos com questões na vida que precisamos melhorar. Enquanto aqui estivermos, nós precisamos melhorar. E Deus quer que nós melhoremos. Mas a visão do céu, ela tem uma conotação que é diferente dessas outras que eu mencionei, que a visão do céu é uma visão para animar, é uma visão para estimular, é uma visão para poder falar: João, está complicado, meu filho. João, olha, o imperador está perseguindo mesmo. Olha, tem muito crente morrendo. João, a coisa está complicada, está difícil, mas não desanima. Meus amados irmãos, os dias não são bons, os dias são maus, mas Deus fala para mim e para você: não desanima. Não entrega os pontos, não desanima. Senhor Jesus, ali em João capítulo 16, versículo 33, Ele falou o seguinte: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, não é? Eu venci o mundo. Então essa expressão "tem de bom ânimo", entenda-se, não desanime. E para não desanimar, você tem que olhar para cima, você tem que olhar para o céu, tem que olhar para Jesus, tem que olhar para a eternidade, tem que olhar para aquilo que Deus em Jesus preparou para cada um de nós. Sobre essas visões, o que elas têm em comum? Todas foram espirituais. Visão que modifica a gente é visão espiritual. Sobre essas visões, o que nós podemos colocar? Todas elas, cada uma no critério, na peculiaridade de cada um, mudou a vida deles. Deus muda a sua vida a partir da visão que Ele te dá, da realidade que você dá. Foi assim com Moisés, foi assim com Isaías, foi assim com Paulo, foi assim com João. Deus dá uma visão para mudar a sua vida. O que nós temos e podemos falar que tem em comum aqui com essas visões é que a partir delas, eles nunca mais foram os mesmos. Agora, Moisés tornou-se o grande líder de Israel. O cara que vai perante Faraó e fala: deixa meu povo ir. Isaías é o profeta mais evangélico do Velho Testamento. Ele, ao mesmo tempo que como profeta, ele vai falar do juízo de Deus, ele vai expressar de maneira tão maravilhosa a graça do Senhor. Então, a vida dele era sem graça e agora, a partir da visão, uma vida de graça. A vida do apóstolo Saulo,
um cara que era conceituado na sociedade, um cara que tinha uma vida estabelecida na sociedade e que agora começa tudo de novo por conta de uma causa. O que move a vida da gente é uma causa. O que causa a sua vida? O que causa você? A causa do Senhor Jesus é a maior de todas as causas. É a maior de todas as causas. E se o mundo se curvasse perante a causa do Senhor Jesus, nós não estaríamos no caos que nós estamos vivendo. Nós não estaríamos num mundo tão violento como nós estamos vivendo. Não viveremos num mundo tão de tamanha discriminação como nós vivemos. Não estaremos num mundo de tamanha individualidade como nós estamos vivendo. Porque a causa do Senhor Jesus, ela nos aglutina, ela nos coloca na congregação. Mudou a vida deles, animou o coração deles. Meus queridos e meus amados irmãos, no mundo de tantas visões, no mundo de tantas excitações, no mundo de tantos encantamentos, nós carecemos de uma visão que vem de Deus, uma visão que vem do céu. Concluo quando Jesus conversou com Nicodemos, ou melhor, Nicodemos procurou Jesus. E Nicodemos fala: ninguém poderia ser o filho de Deus se fizesse tais coisas. E Jesus responde: Nicodemos, meu filho, você precisa nascer de novo, direto ao ponto. Jesus, direto ao ponto, né? Mas como é que é isso? E a conversa se dá, e aí Jesus falando com Nicodemos, aí depois fala: Nicodemos, assim como foi lá com Moisés, que levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhava para a serpente era curado, porque o episódio era no Velho Testamento pelo pecado, mordido, picado pelas serpentes, o povo padecia. E aí Deus falou para Moisés: então faça uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para esta serpente vai ser curado. Aí Jesus fala: pois então o Filho do Homem vai ser assim levantado, e todo aquele que olhar para ele vai ser curado, e todo aquele que olhar para ele vai ser salvo. O que eu quero nesta noite te desafiar é você olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Em Jesus você tem a cura da sua enfermidade. Em Jesus você tem a força que você carece. Em Jesus você vai encontrar a missão que Deus tem para você. Em Jesus você vai encontrar o propósito de vida que Deus tem para você. Em Jesus você vai, nesta vida, viver em qualidade, da melhor maneira que Deus tem para que você viva. Eu quero te convidar nesta noite a que você olhe para Jesus e que ao olhar para o Senhor Jesus, você tenha uma visão da parte dele na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Moisés teve uma visão, Isaías teve uma visão, Paulo teve uma visão, João teve uma visão. Eu e você, ainda hoje, podemos ter uma visão que vem do céu. Quem sabe nesta noite, neste momento tão maravilhoso espiritual, no encerramento desta virada de oração, à luz da realidade da tua vida, à luz do que você está passando, do que você está enfrentando neste momento, Deus te dá uma visão. Deus te confere uma visão. Deus te abre os olhos. Deus te convoca no chamado. Deus diz: eu vou te usar, como usei Moisés, como usei Isaías, como usei Paulo. Eu vou te animar, como eu animei João. Eu gostaria de saber se há alguém aqui entre nós, e eu gostaria de pedir que todos estivessem com os olhos fechados, orando ao Senhor. Eu gostaria de saber se há alguém aqui entre nós que deseja nesta noite elevar e focar no Senhor Jesus, colocar a visão em Jesus, olhar para Jesus e sair daqui hoje com essa disposição de viver
olhando para Jesus. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta noite que na sua frieza espiritual quer ser aquecido espiritualmente. Se na sua incredulidade quer ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Gostaria de saber se há alguém aqui nesta noite que num propósito de vida que você percebe que não é o que Deus tem para você, você quer então a partir de hoje trilhar o que Deus tem para a sua vida, seguir o que Deus tem para a tua vida e não pela tua força, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e que assim quer fazer. Então diga aí: Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida em tuas mãos. Eu olho para Jesus, eu olho para o Senhor e contemplo o teu amor, a tua graça, a cura que vem do Senhor, espiritual, emocional e, por que não dizer, física, sobre a minha vida. Eu abro meu coração e eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Todos com os olhos fechados. Se você orou assim, se você decide assim, se você se propõe a olhar para Jesus, levante a mão onde você está. Eu quero orar por você. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Graça do Senhor sobre todos vocês. Tem mais alguém? Eu quero colocar, Deus abençoe, querido, a minha vida perante o Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero sair daqui com o Senhor. Você tem sido convocado, quem sabe, a olhar para tantas coisas que tem abatido o seu coração. Tem alguém aqui que está abatido? Desanimado por tantas visões desalentadoras? Então nesta noite diga assim: Senhor, eu não quero ficar, eu não vou negar esse exame médico, eu não vou negar esse resultado, eu não vou negar essa realidade no trabalho, mas eu vou olhar para o Senhor. Eu não quero ficar abatido com essa situação, eu vou olhar para o Senhor. Há alguém aqui nesta situação que quer vencer o abatimento olhando para Jesus? Levante a mão onde você está. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Exaltar o nome do nosso Deus. Se você desejar, eu quero te convidar, porque eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Todos que levantaram as mãos, sai do frente. Porque eu quero orar, pedindo a graça do Senhor sobre a sua vida. Pode vir, todos vocês que assim procederam. Sai do lugar, vem aqui à frente, para nós orarmos juntos, em nome de Jesus.